Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel, sobre VBA e traz dicas e aulas completas para você implementar coisas bem bacanas aí nos seus projetos. A gente atualmente está fazendo uma sequência de aulas sobre VBA, onde a gente está fazendo o cadastro de um produto, uma planilha de registro de produtos. Essa é a nossa quarta aula, então se você perdeu nossas aulas anteriores, eu vou deixar aqui nas descrições o link. Na primeira aula eu falo bastante sobre o que é essa questão de VBA, da onde que vem, como é que a gente aproveita disso, quais são os pontos positivos e negativos, como que você habilita aí a nossa guia de desenvolvedor para poder começar a utilizar o VBA e um primeiro overview sobre a interface. No segundo vídeo a gente falou um pouquinho sobre programação, a gente falou sobre text box, falou sobre message box, alguns comandos mais simples ali para que você possa começar a fazer os seus primeiros projetos. No último vídeo, na terceira aula, a gente falou sobre estética. Então, a gente montou a estética do nosso formulário, que ficou bem bacana. Eu deixei lá várias dicas sobre como você pode fazer o formulário ficar com uma cara já bem profissional, bem legal. Então, se você tem alguma questão com esses assuntos, é só retornar essas aulas. E aí, lá está tudo explicadinho, bonitinho. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a questão de controle de preenchimento. Por quê? Naturalmente, a gente coloca, por exemplo, um registro de alguma coisa, a gente pede para alguém colocar uma data. Então, a data de nascimento de alguém, ou data de compra de um produto, qualquer coisa do tipo. E o que acontece? Se, por exemplo, pedir para a pessoa colocar uma data, infelizmente vai ter momentos que, sei lá, se for data de nascimento, alguém vai colocar lá 15/08/1992. Aí vai ter outra pessoa que vai colocar 15/08/92 e assim por diante. Fazendo isso, o que vai acontecer? Essas informações que estão sendo salvas, essas informações que estão sendo enviadas para a sua base de dados, assim como a gente viu lá na aula 2 e na aula 3, que elas vão ficar erradas, elas vão ficar bagunçadas ali, fora de padrão. E isso é uma das principais fontes de problema para você trabalhar com seus dados depois, tá? Então, a melhor coisa que você pode fazer é impedir que essas pessoas criem dados fora de padrão. Por conta disso, eu vou mostrar duas estratégias que eu gosto de utilizar, que eu acho bem legais e que acredito que vão contribuir para os seus formulários, para que eles fiquem com uma cara ainda mais profissional. A primeira estratégia é a questão de texto de ajuda, que é bem simplesinha. Eu vou mostrar o jeito que eu gosto de fazer, que é um jeito que eu acho que fica bem prático. Tá? E a segunda dica, ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais chata, mas vai ser bem legal para a gente pegar algumas nuances com relação à programação e tudo mais, e que são bem interessantes, mas fica com uma cara bem bacana no seu formulário. Tá bom? Então, bora lá para o Excel para a gente poder desenvolver essa nossa ferramenta mais um pouquinho. Bom, pessoal, então, esse aqui na tela é o nosso formuláriozinho, que a gente concluiu, ou melhor, até onde a gente foi, na aula anterior. Se você não sabe como fazer um formuláriozinho com essa carinha, volta lá nas aulas, reforce mais uma vez, ok? Lá tá tudo explicadinho, tem todos os detalhes, mesmo que você nunca tenha feito nada de VBA. Se você acompanhar da primeira aula até a terceira aula, você vai chegar nesse formuláriozinho aqui que a gente tem aí hoje, tá bom? E para quem já está aqui com a gente, para quem já sabe como se virar e chegar aqui nesse formulário, a gente vai dar sequência com duas atividades bem interessantes hoje, que vão ajudar a gente a fazer essa comunicação com o usuário. Então, essa primeira caixa retangular grandona aqui, essa caixa de texto grandona, ela está aqui para a descrição do produto. Então, aqui a pessoa vai colocar essa descrição, por isso que ela é maior. Só que o que acontece, galera? A pessoa não sabe disso. Então, tem uma saída que eu não gosto muito, mas é muito mais simples do que o que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? O que o pessoal faz às vezes? Pega um label igual esse que a gente colocou aqui em cima, deixa a fonte pequenininha e escreve descrição do produto aqui em cima da caixa. E vai colocando o label para todas as caixinhas, explicando para o usuário o que ele tem que preencher ali dentro. Funciona. Então, na maioria dos casos, isso vai funcionar. O que acontece? Por que eu não gosto muito disso? Só por uma questão estética, tá bom? Então, eu quero ensinar para vocês no vídeo de hoje duas formas diferentes para você fazer isso.
Primeiro, que a gente vai aprender, quando a pessoa passar o mouse por cima da caixinha, vai aparecer uma dicasinha de ajuda, uma etiquetinha de ajuda. Agora, igual acontece com o próprio Excel, né, com o próprio VBA, quando a gente coloca, por exemplo, o cursor aqui em cima e ele aparece aquela etiquetinha ali de fechar. Né? Então, ele vai aparecer um texto parecido com esse. Okay? Essa é a primeira ideia que já fica bem legal. A segunda ideia, a segunda estratégia que a gente vai aprender é o seguinte. Vai ficar aparecendo aqui na própria caixa de texto o que deve ser preenchido nele. Por exemplo, nessa daqui vai aparecer a descrição do produto e ter uma corzinha mais apagada que vai parecido com alguns sites que às vezes a gente preenche, vai ficar como uma dica ali para a pessoa. E quando a pessoa clicar na caixinha, aquele texto vai sumir. Se ela sair, o texto volta. Tá bem? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Ok? Então, para a gente começar, né, vamos entender como é que funciona esse texto de ajuda. Né? Eu vou fazer um exemplo aqui na nossa caixa de texto da descrição, né, no nosso TB descrição. Se você não lembra como é que eu faço para chegar aqui na interface do VBA, o que você vai fazer é o seguinte, é usar o Alt F11. Lembrando, se você estiver no notebook e tiver com o FN acionado, você vai precisar do FN Alt F11, ok? Ou então você pode usar lá na guiazinha do desenvolvedor o botãozinho lá de Visual Basic, dá na mesma, ok? Bom, então aqui nas propriedades da caixa de texto, no grupo de aparência, eu tenho uma propriedade que é Control Type Text. Né? Exatamente o que seria isso? Né? Seria o controle do texto de ajuda. Então, esse texto de ajuda é uma etiqueta que vai aparecer ali para a gente. Então, se eu vier nessa propriedade e escrever o seguinte, olha, descrição do produto. Né? E deixar assim, eu vou rodar o formulário aqui de novo. Olha o que vai acontecer. Quando eu passar o mouse por cima, apareceu ali embaixo descrição do produto. Então, legal, né? Isso daqui já ajuda bastante. Só que imagina num formulário muito grande, né? Então, vocês vão perceber, conforme vocês vão usando isso daqui, vai vindo novas ideias, daqui a pouco vocês vão querer cadastrar coisas bem maiores, né? Onde você tem muitos controles. Imagina você ficar colocando um por um esses textos. Às vezes é muito chato, é muito ruim de fazer isso. Né? E uma questão também é a manutenção disso. Porque quando você for fazer a manutenção, ou até né, se outra pessoa for fazer a manutenção, nem sempre ela sabe né, entrar naquela caixinha e fazer essa modificação, ou você mesmo vai se lembrar de mudar uma por uma, aquela coisa toda. Então eu gosto de fazer de um outro jeito, um jeito que eu acho mais prático, para não ter que ficar enchendo ali, entrando um por um para mexer, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou vir aqui, olha, vou limpar essa descrição do produto aqui, ok? Eu vou lá no Excel e eu vou criar uma guia a mais. Então eu já tenho a base de dados, tem a rascunho que a gente vai apagar depois, e eu tenho agora esse planilha 2. Esse planilha 2 eu vou trocar o nome dele para ajuda, ok? E aqui em cima eu vou fazer um cabeçalho. Então eu vou colocar aqui formulário, vou colocar aqui controle e na C eu vou colocar texto de ajuda. Lucas, mas por que você está fazendo essa estratégia? Porque desse jeito você pode ter uma única rotina, né, que a gente vai entender como é que isso funciona, uma única rotina que funciona para todos os formulários. Né? Então, se você tiver um sistema que tem vários formulários, essa rotina com essa planilha aqui vai rodar para todos e vai funcionar sempre certinho. Tá bom? Então, eu vou colocar lá o nome do formulário, o nome do controle e o texto que eu quero que apareça. Então, o nome do meu formulário, que está lá no meu VBA, é justamente FR _ registro, se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui certinho. Estou me perdendo nas minhas janelas aqui. Então, FR cadastro, né? Então tem que ficar igualzinho, ok? Cadastro. Pronto. Depois eu vou colocar o nome do controle. Né? Então eu vou começar aqui pelo TB descrição. Então, TB _ descrical, né? Sem cedilha e sem o acento, ok? Então, o nome do formulário, o nome do controle. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça.
informe a descrição do produto. Lembrando que eu estou fazendo cadastro de produtos, ok? Pronto, então esse texto aqui eu vou colocar lá onde? Naquela propriedade control type text dessa caixa, ok? Então por isso que eu estou fazendo nessa estratégia. Aí agora eu vou fazer o dos outros controles, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, TB compra, né, o próximo. Então FR cadastro, ele está no mesmo formulário, eu vou fazendo sempre assim, ok? Vou colocar aqui TB compra e o texto dele. Então informe o valor de compra do produto. Vou colocar uma vez. Utilizando, perceba que eu vou colocar um texto maior aqui, apenas números. Você vai entender isso depois, ok? Então, utilizando apenas números. Vou até aumentar aqui minha caixinha. Vou para o próximo. TB venda é quase a mesma coisa. Então, também está lá no FR cadastro. TB venda. E aí, informe o valor de venda do produto utilizando apenas números. Tá? Ok? Aí, depois disso, eu vou vir para cá, CBCAT. Né? Então, também está lá no formulário, CBCAT. Aqui, informe a categoria do produto. Pronto. E aí, o que vai acontecer com isso, galera? Quando eu fizer essa estratégia agora rodar, eu quero que ele venha até aqui, procure todos os meus FR cadastros, que são todos os meus controles, identifique cada um dos controles e coloque o texto certinho. Deixa eu colocar os botões aqui também, PT salvar e BT sair. Então, eu vou colocar PT salvar, e aqui eu vou colocar salvar cadastro. E PT sair. Simplesmente sair. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Agora que eu já tenho todas as minhas ajudas aqui, deixa eu só trocar aqui a cor, como eu fiz lá na base de dados, só para ficar mais claro aí para todo mundo que isso daqui é um cabeçalho, ok? Pronto. Agora o que eu vou fazer aqui no VBA? Eu vou criar um outro módulo, tá? Então, galera, percebam que eu estou fazendo tudo separadinho. Né? Eu coloquei a planilha num lugar diferente, eu coloquei um módulo para cor, agora eu vou colocar um módulo para essa questão da ajuda, tá bom? Então, aqui, teoricamente, eu nem precisaria do módulo, porque eu estou fazendo num formulário só. Eu vou fazer no módulo aqui porque é o jeito mais interessante, na minha opinião, para você fazer isso quando você tem mais de um formulário, porque daí você pode chamar esse módulo que faz essa ação para você, ok? Mas o que eu vou fazer aqui? Olha, a primeira coisa, o nome da minha planilha ajuda serve como planilha 3, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse nome, planilha 3, para PL ajuda, seguindo o mesmo padrão ali que eu tenho. Então, PL ajuda. Se você não lembra por que eu uso esse padrão, né, eu sempre uso 2 letras, underline e uma descrição. Isso é para facilitar o meu trabalho, ficar mais fácil de definir nomes e também evitar que eu tenha qualquer problema, deixar mais organizado, tudo bem? O que acontece, galera? Então, agora que eu já tenho ali meu PL ajuda, eu vou clicar aqui com o botão direito na área do projeto, inserir módulo. E vai aparecer o módulo 1 aqui agora, né? Também em branco. Por quê? Por que eu não coloco aqui no mesmo módulo da cor, Lucas? Porque aqui é só para cor. Né? Então, depois, conforme vocês forem programando, vocês vão perceber que esses módulos às vezes ficam grandes. Então, achar alguma coisa ali pode dar um trabalho para vocês. Então, é muito mais fácil se tiver tudo organizado. Tá? Então, módulo 1, né? Eu vou trocar o nome aqui para MD de módulo underline ajuda. Ok? Então, eu tenho a planilha ajuda, eu tenho o módulo ajuda. E aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer uma sub, tá? O que é uma sub? Uma sub é uma rotina que o Excel consegue executar, né? O VBA consegue executar, e fazendo uma ação. Qual que é a ação que eu quero que ele faça?
Eu quero que ele pegue lá na guia ajuda que a gente acabou de fazer, cada um dos textos de ajuda e coloque na propriedade control type text de cada um daqueles formulários, ok? De cada um daqueles controles que eu tenho lá no meu formulário. Então, eu vou chamar aqui, olha, sub, né? Isso daqui é uma palavra reservada, que fala para o VBA que isso que eu vou escrever aqui agora é uma sub. Dentro do formulário, se você se lembra, lá ele tinha private sub, né? Aqui ele é só sub, ok? Então, sub, vou dar um nome para essa sub, ok? Que vai ser, no meu caso, at underline ajuda, né? De atualiza ajuda, por exemplo. E agora eu vou abrir parênteses. Dentro desse parênteses, eu posso colocar variáveis, tá? Então, dentro desse parênteses, aparecem variáveis. Se você lembra lá no Excel, quando você coloca uma fórmula, você coloca os parênteses e as propriedades lá dentro, né? Os argumentos daquela função lá dentro. Aqui é a mesma coisa, só que o que acontece? A gente vai criar as nossas propriedades. Então, a primeira propriedade que eu vou criar é uma propriedade que eu vou chamar de FR, ok? O que é o FR? É um formulário, tá? Então, FR é um formulário, tá? Qual formulário? Vai ser ali o nosso FR cadastro. Então, por que você está fazendo fora dele? Porque, no caso, se você tiver outra estratégia, né, outro formulário, a gente vai colocar isso para todos os formulários. Então, esse mesmo AT ajuda, ele roda daí para todo o formulário que você tiver nos seus projetos. Se você tiver 20 formulários, é só chamar AT ajuda, informar o nome do formulário, informar o formulário, e ele vai rodar, ok? Então, FR é o nome de uma variável que eu estou criando para referenciar formulário, ok? As, e aí vai aparecer o tipo de variável, user form. Então, FR é um user form. Vírgula, porque eu quero uma segunda variável, tá? E eu vou colocar aqui nome as string. Nome de quem? O nome do próprio formulário, ok? Então, eu vou trazer o formulário como user form e o nome dele como string, tá? Então, agora, toda vez que eu for chamar esse AT ajuda, eu tenho que informar o formulário, um FR e um nome. Do mesmo jeito que quando você faz uma fórmula lá no Excel, você tem que informar argumentos, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora, galera? Agora, eu vou fazer algumas definições de variáveis para dentro da sub, tá? Então, eu vou usar aqui o dim, e eu vou usar aqui um W, de worksheet, tá? Então é W de worksheet as worksheet. Então, o que é uma worksheet, Lucas? É um tipo de memória que ele entende que W vai ser uma planilha. Tá? Então, a partir desse momento, W é uma planilha, é uma guia que está dentro lá do meu Excel. Então, é uma abinha lá no Excel. Depois disso, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou colocar aqui, olha, dim obj as msforms ponto control, ok? Então msform control. Beleza, quando eu fiz isso, ele vai entendendo então que obj de objeto, né, é um controle de um formulário. Qual controle? A gente vai entender daqui a pouquinho, tudo bem? Também vou pegar aqui, olha, um dim clean as double. O que era double, Lucas? Double é um número, tá? Então, double é um número. Por que line? Porque é o número da linha lá na nossa guia de ajuda. Porque ele vai ter que procurar aquela guia de ajuda. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer aqui? Olha, eu vou trazer aqui algumas informações para ele. Agora que eu já defini essas variáveis, eu preciso setar algumas variáveis. A primeira é W, porque até agora, nessa linha dim, eu falei para ele que W é uma planilha. Mas ainda falta eu falar para ele qual planilha, né? Então, eu vou colocar set W igual a PL ajuda. Okay? Então, toda vez agora que eu falar para ele W, ele sabe que eu estou falando de PL ajuda. Por que você faz isso, Lucas?
para não ter que ficar escrevendo PL ajuda o tempo todo. Então, isso daqui é só para economizar depois da escrita. Eu poderia não ter definido essa variável, não ter setado aqui em cima, e só colocar toda vez que eu for colocar W mais para frente, colocar PL ajuda. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? O nome, né, que está aqui como string, como um texto, já vai trazer o nome do meu formulário, que é FR Cadastro. E por que isso é importante? Porque lá no Excel, né, aqui no Excel, a gente tem uma informação importante aqui de formulário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele selecionar essa coluna, fazer um Ctrl L, procurar aqui o nome do formulário, que no caso é FR Cadastro. E quando ele fizer isso, né, localizar aqui a próxima, ele vai encontrar justamente na linha 2. Né? E aí, o que ele vai fazer? Esse número 2 eu vou salvar dentro da variável linha, né, que eu coloquei lá o lin, e ele vai pegar esse nome do controle e vai pegar esse texto. Então, ele vai nesse controle, que é um objeto lá do nosso formulário, que vai virar o nosso obj, né, o obj lá, e vai colocar isso daqui, esse texto, dentro da propriedade control type text, ok? Então, vamos fazer isso acontecer. Parece mais complicado quando eu falo, mas fazendo é mais tranquilo, bem? Bom, então o primeiro passo é, eu vou selecionar a planilha W, né, que é a nossa planilha ajuda, e eu vou fazer um range. Né? O que era range? Era selecionar um range de células. E aí eu vou querer que cifrão A, cifrão A. O que é isso? Né? Dentro de aspas. Eu estou pegando a coluna inteira. Né? Então, pegando a coluna A inteira. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar um ponto e vou fazer aquele Ctrl L, né? Que é o find. Abro lá um parênteses e eu tenho que falar para ele algumas coisas. Né? Você vai perceber que aqui embaixo aparece um monte de informação. Né? O que são essas informações? São os argumentos dessa função find. O que eu vou precisar colocar aqui? Primeiro, what, né? Então o que, né? 2 pontos igual. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu estou informando para ele, deixando claro que o que eu vou colocar ali na frente é o que ele está buscando. Né? Então, o que eu vou buscar ali? Justamente o nome, que é a variável que veio lá da onde eu acessei. No caso, vai ter vindo FR Cadastro, ok? Então, nome aqui vai estar escrito FR Cadastro. Então, ele vai buscar FR Cadastro lá na nossa planilha. E aí eu vou colocar o look in, 2 pontos igual. O que é o look in? É onde ele vai fazer essa procura. Então, eu quero que ele faça essa procura em XL values, no plural. Tá? Não se esqueça desse S ali no final. XL values. Né? O que é isso? Lá no Ctrl L, eu consigo configurar tipos de pesquisa. A pesquisa padrão é em fórmulas, mas você não quer procurar em fórmulas. Pode dar um erro se ele ficar em fórmulas, dizendo que ele não conseguiu encontrar. Então, você quer procurar no valor, que é realmente naquilo que está escrito lá na célula. Por isso, eu estou forçando ele aqui a fazer essa procura só buscando em valores. Depois, né, eu vou colocar aqui o look at, 2 pontos igual, XL roll. O que é isso? Isso daqui eu estou falando para ele, olha, procura dentro dos valores e só me traz resultados se for completamente igual. Eu quero a palavra inteira. Esse roll, né, é de inteiro de inglês. Então ele está fazendo o quê? Ele está buscando lá aquela palavra FR underline cadastro completa, para não puxar nada parecido. Por quê? Vai que no seu formulário você tem alguma coisa parecida, você tem algum nome parecido e ele acaba se confundindo. Então, eu quero que ele esteja sempre certinho, tá? F é de roll, fecha aqui o parênteses, não preciso dos outros argumentos, tá? Ponto raw. Tá? Então, isso daqui vai pegar a linha onde está o nome do formulário que a gente quer, a primeira linha onde ele aparece. E essa informação eu vou colocar onde? Eu vou colocar na minha variável lin. Então, eu vou escrever aqui no começo lin
é igual a isso daqui tudo. Né? Então, ele pegou lá o número da linha, no nosso caso vai ser linha 2, e vai colocar esse número 2 aqui na variável lim. Tudo bem? Então, ele já sabe onde começam os formulários. E agora, galera, eu vou usar aqui um bloco, né, de programação muito importante. Tá? Então, eu acredito que tem aí 4 blocos de programação que são bem importantes a gente aprender. Esse que a gente vai usar aqui agora é um desses, tá? Que é o while, que quer dizer enquanto. Né? Então, enquanto lá na coluna A ainda estiver escrito FR cadastro, né? Então você vê aqui no Excel, ele já entendeu que começa aqui na linha 2. Então ele vai ter que fazer alguma coisa, que é colocar esse texto nesse controle. Só que daí ele vai descer para a linha 3, descer para a linha 4, 5, 6, 7, e aqui ele tem que parar. E o que eu vou fazer? Enquanto aqui ainda tiver escrito FR cadastro, é por isso que a gente repetiu várias vezes. Ele vai continuar fazendo aquela função. Pega o texto que está na coluna C, coloca no formulário que está na coluna B. Tá? Então, por isso que a gente fez esse formato. Ok? Como que eu faço isso? Aqui eu vou criar, então, um bloco, que é o bloco while. Né? E aqui eu tenho que falar para ele, enquanto alguma coisa. Né? Então, w.range, cifrão A e comercial lim.value é igual a nome. Né? Então, o que é isso? Enquanto na célula A e o número da linha, que na primeira vez vai ser 2, e aí a gente vai incrementar. O que é incrementar? Fazer virar 3, 4, 5. Então, ele vai perguntar, A2 está escrito FR cadastro? Sim. Então, ele vai fazer o que a gente pediu. Aí, e A3 e A4, até que não seja mais verdade. E quando não for mais verdade, ele vai sair desse laço. Né? Então, ele vai parar de fazer isso que eu estou pedindo, para ele não ficar infinitamente ali fazendo essa mesma repetição. E o maior benefício de usar o while é que você não tem que fazer 1 milhão de programação para fazer, senão eu teria que programar para cada um dos controles. E desse jeito, ele é inteligente, porque isso daqui vai funcionar. Se você tem um formulário dentro do seu projeto que tem 5 controles, por exemplo, e no mesmo projeto você tem um outro formulário que tem 20 controles. A única regra para você fazer desse jeito é que todos os controles estejam organizados ali pelo formulário. Então, estejam classificados. Se você não quiser ter esse trabalho, você pode colocar uma linha a mais aqui no teu código pedindo para fazer essa classificação antes ali de você identificar aqui o lim, tudo bem? Então, se você não quiser fazer isso, você pode colocar isso. Eu, sinceramente, como estou construindo sempre os formulários e já vou fazendo isso daqui conforme vou construindo, já fica na ordem. Por isso que eu não costumo usar esse carinho, tá bom? Mas é uma possibilidade para vocês também, tá? Só deixar todos os formulários sempre juntos lá dentro do Excel. E como eu já falei para vocês também na aula anterior, todo bloco que eu faço, ele tem início, que é a palavrinha reservada while, e ele tem um fim, né? Então, eu já vou colocar o fim aqui para a gente não esquecer. W-end. Tá? Então, esse W-end, esse end aqui, é justamente o final do while. E aí, como eu falei para vocês lá, quando a gente fez o bloco with, né, eu gosto de dar um tab ali para frente, justamente para que a gente possa construir aqui essa sistemática. Tudo bem? Isso fica mais organizado, também fica mais fácil de eu visualizar quando que começa e termina aqui o bloco. Tá? Ok, então ele vai fazer uma função que eu vou escrever aqui dentro, toda vez ou enquanto, né, o A naquela linha for igual a FR cadastro. Qual é a função que eu tenho que fazer? Né? Primeiro, eu tenho que setar obj igual a F. Cadê? FR, que é o meu formulário, pontos. E aí o controle que eu quero é justamente o meu nome que está lá na minha coluna B. Né? Então, porque é o controle que está na minha coluna B. Então, range, w.range, cifrão B, cifrão e comercial lim.value.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui dentro, né? Falta fechar um parênteses aqui. Então, não, já estava certo. O que acontece? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o que está escrito lá na planilha ajuda, na B2, por exemplo. Então, ele vai olhar TB descrical. Aí ele vai falar, então, vai lá no FR, no controle TB descrical e diz que o OBJ é igual a ele. Tá? Então, isso aqui serve para falar que ele vai ser aquele item, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, OBJ, que agora é um controle, ponto type text é igual a w.range, cifrão C, cifrão e lim, ou seja, ponto valor. Ele vai pegar o que está escrito dentro da minha célula C2, por exemplo, e colocar aqui no meu OBJ. Tá? Então, ele vai fazer isso. Depois, eu vou fazer o seguinte. Lim é igual a 2 na primeira rodada. Eu tenho que fazer isso, daqui é muito importante, tá? Eu tenho que fazer lim virar 3, lim virar 4, lim virar 5 e assim por diante. Se eu esquecer de fazer isso daqui, ele vai ficar infinitamente fazendo só o 2. Porque vai perguntar 2 e 2 e 2 e 2 e sempre vai ser verdade. Isso daqui ele nunca vai conseguir sair. Se por acaso você se esquecer, né, você acabar cometendo esse erro, o que vai acontecer? O seu computador ele vai ficar infinitamente tentando ou executando essa atividade até que, de duas uma, ou ele trava de vez, né, ele acaba travando, pode até corromper arquivo no pior dos casos, ou chega um momento que ele desiste. Né, ele fala, olha, a gente tentou e ele vai dar um erro na tela. Então, vai demorar para isso acontecer, ele vai tentar bastante e aí vai dar um erro na tela, informando, né, que excedeu ali o número de tentativas, digamos assim, né, ou o tempo daquela execução. Então, estou forçando demais o computador por conta disso. Então, tomem cuidado. Sempre que eu usar o while com essa estratégia aqui de lim, não se esqueçam de incrementar o lim. Como que eu faço isso? Lim é igual a lim mais 1. Ou seja, se ele era 2, então ele vai ser igual a 2, ele mesmo, mais 1. Ou seja, vai virar 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tudo bem? Então isso daqui, galera, vai fazer com que o nosso controle receba essas informações. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui dentro do meu cadastro, vou vir aqui no código do Initialize, que a gente usou para trocar a cor, né, ali para cinza escuro e para amarelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aquela sub que a gente acabou de criar. Como que eu faço isso? Call, né? Então, call de chamar, né? De literalmente chamar, né? Então, call md ajuda, que é o meu módulo, ponto at ajuda, que é o nossa sub. E lá na sub eu coloquei duas informações, duas variáveis. Eu vou abrir parênteses e vai aparecer aqui, olha, fr as userform e nome as string. Então, fr vai ficar aqui me, né, que é o próprio formulário, e o nome me.name, ok? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai construir vai falar, né, que o fr é esse formulário aqui, né? E o nome dele é FR Cadastro, tudo bem? E aí, uma dica para vocês, às vezes, entenderem como as coisas estão rodando, é o seguinte, você pode fazer com que o seu VBA rode as linhas de programação de forma mais lenta, tá? Isso facilita para você visualizar. Como que eu faço isso? Eu vou usar o botão F8. Lembrando, se eu tiver com a segunda função, tenho que apertar lá o FN junto, tá? Quando eu aperto o F8, o que ele vai fazer? Olha, ficou amarelinha, aqui é a minha linha. Então ele está falando, olha, eu estou aqui, né? Então ele roda uma linha e para, ok? Isso é uma execução linha por linha, digamos assim. Então toda vez que eu apertar o F8, ele vai descer uma linha. Desse jeito vai ser mais fácil para a gente entender o que ele está fazendo aqui. Então, primeira coisa, ele está inicializando, né? Initialize o formulário. Apertei F8 de novo, ele vai entrar aqui no bloco if, que faz a troca de cores, né? Então, o backcolor, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ele não vai aparecer agora porque está no Initialize, mas o backcolor
que naturalmente é esse número esquisito aqui, 16.777.215, que é aquele cinza meio sem graça lá natural, vai virar esse cinza escuro, que é o 25.00134. Então, como ele é um número grande, foi por isso que a gente salvou isso aqui como double, né? Depois, ele vai trocar aqui o título, que é esse menos 2147, lá vai um monte de número, que vai virar esse outro número aqui, que é o 49.407. Até o número é mais bonitinho, né? Então, F8 trocou as duas cores aqui pra gente, né? Terminou o bloco if. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o módulo ajuda lá no nosso até ajuda, levando as informações me e me.name. Tanto que eu coloco aqui, ele já aparece lá, FR cadastro, né? Então, ele vai chamar lá o módulo ajuda. Então, ele já foi direto aqui para o MD ajuda e já está direto aqui na sub AT ajuda. Já trouxe aqui o user form e já trouxe aqui o nome que até aparece ali para a gente como FR cadastro. Ok? Então, ele já sabe que FR é aquele user form e que o nome é o nome daquele user form. Ele definiu aqui as variáveis, perceba que ele pulou direto. Tudo que é DIN, ele não passa, porque não adianta você fazer pausa, ele não deixa você mudar isso, por isso que ele já pulou direto. Mas ele já definiu, então, W como uma página, que ele não sabe ainda qual que é, um objeto que ele também não sabe qual é, e linha como um número qualquer. Como ele está vazio, ficou com o número 0 por enquanto. E agora ele vai falar aqui, a W, que não tem nada, tem nothing, ou literalmente nada, vai virar a minha PL ajuda. Então, ele já salvou, agora não aparece mais um nothing, não vai aparecer etiquetinha nenhuma. Lin, que está como 0, vai ser aquela nossa pesquisa, né? Buscando FR cadastro em valores completo, né? Dentro lá da nossa PL ajuda. Então, ele vai achar a linha número 2, que foi a primeira linha onde a gente colocou as informações. Então, o primeiro FR cadastro aparece justamente aqui na linha 2 da nossa planilha, ok? Depois disso, né, vou até fechar esse aqui para ficar melhor para a gente ver. Ele vai entrar naquele tal de while. Né? Então, o que ele está falando? Enquanto essa célula, né, então a A2, tiver escrito FR cadastro, né, então essas duas coisas forem iguais, ele vai ficar rodando isso daqui. Tá? Então, no primeiro caso, na linha 2, isso é verdade. Então, ele entrou aqui no laço. Né? Então, ele vai pegar o objeto e vai definir como esse objeto aqui. Né? Então, agora, ele definiu ali como esse objeto. Ok? E aí, ele vai colocar o control type text, né, dentro do objeto. Lin, que é 2, vai virar 2 mais 1. Lin virou 3. Então, agora ele voltou e vai perguntar de novo. Na célula A3, está escrito FR cadastro? Tá. Então, ele entrou novamente, definiu agora como o TB compra, colocou o texto que está na frente ali do TB compra, virou 4, né? Então, vai perguntar da linha A4 e assim por diante. A5, A6, A7, veio aqui agora para o A8. Né? Então, ele fez todas, veio aqui para o A8. O que vai acontecer? No A8 não é verdade, porque ela está vazia. Está, né? Tá até aparecendo um textinho vazio ali. Então, ele pulou direto, end sub. Apareceu aqui e agora todas as nossas etiquetas já estão certinhas. Então, coloquei o cursor, informa a descrição do produto, informa o valor de compra, informa o valor de venda, informa a categoria do produto. Né? Salvar cadastro, sair. Ok, galera? Então, desse jeito, a gente fez aí uma estratégia bem bacana que funciona para a gente poder ter essa informação já bem prática aí para as pessoas, tudo bem? Então, isso daqui já vai ajudar bastante aí no nosso trabalho, tá? Eu vou vir aqui, vou fechar o formulário, tá? E um outro detalhe que eu quero aproveitar aqui esse vídeo para a gente fazer, né? Não vou fazer aqui, até tinha planejado no começo fazer os dois tipos, mas acho que o vídeo vai ficar muito longo. Né? Então, se eu fizer aqui o outro controle, que é justamente ali do texto padrão, vou deixar o texto padrão para o próximo vídeo para explicar com calma, bonitinho para vocês. Tá? Mas, quero aproveitar esse finzinho para a gente poder fazer uma outra questão.
Esse botão de sair ainda está sem nenhum código, ele não está fazendo nada. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar duplo clique nele, ele vai aparecer aqui, Private Sub, BT sair, underline clique, e eu vou usar ele para sair, ou seja, para fechar o formulário. Como que eu fecho o formulário dentro do VBA, né? Sem clicar lá no xizinho, né? Usando um botão para isso. Um jeito mais legal de fazer isso é fazendo assim, ó, unload me, ou seja, descarregar o formulário, tá? Por quê? Esse descarregar, ele não só fecha o formulário, mas também limpa todas as variáveis, qualquer coisa que tenha ficado ali, ele descarrega tudo, liberando até espaço de memória para você, então não pesa no seu computador e tudo mais. Então o melhor jeito é sempre esse, unload me, para fechar o formulário. Não precisa de mais nada, só esse códigozinho aqui já funciona. E aí a gente vai fazer uma outra questão aqui, ó, que é o seguinte, o legal, eu gosto de fazer pelo menos, é que esse botão de sair, ele funcione com o ESC, né? Então quando a pessoa apertar o ESC do teclado, o formulário fecha. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui agora que ele já tem o código, em comportamento, ele tem uma propriedade chamada cancel. E aí você vai colocar ela como true, ou seja, como verdadeiro. Esse cancel faz o quê? Quando a pessoa apertar o ESC, ele entende que esse botãozinho que tem o cancel ligado deve rodar o código dele. É como se a pessoa tivesse clicado nele. Então, dessa forma, agora se eu rodo o formulário e aperto cancel, ele já fecha, né? Fica bem mais prático aí pra gente. Tá bom, galera? Então, aí eu pergunto para vocês, né? E aí, já conheciam essas control type text, né? Essas etiquetinhas que aparecem? Já tinham pensado nessa estratégia de colocar as control type texts ali, né? Curtiu essa estratégia para trazer essa primeira ideia? Então, comenta aqui embaixo, né? Deixa aqui nos comentários, justamente para eu poder ir direcionando cada vez melhor as aulas aí para vocês. Na próxima aula, então, a gente vai fazer essa questão de texto padrão, tá bom? Então, não esquece também de compartilhar esse vídeo, de dividir aí com quem você sabe que gosta de VBA, de Excel e tudo mais, justamente para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possível. Bom, galera, obrigado, até o próximo vídeo.